Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que nós temos feito esse trabalho, desenvolvido esse trabalho de fazer com que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo chegue a cada domingo na sua casa, a cada quarta-feira na sua casa. E a alegria é pelo fato de muitas vezes nós pensarmos que hoje muitos irmãos poderiam daqui a pouco não estar recebendo a palavra do jeito que deveriam receber, mas nós temos levado por através desse canal do YouTube, desse momento que temos feito com que a gente venha parar e falar um pouco da palavra de Deus. Quero salientar, queridos, quero pontuar nessa noite a alegria dessa semana. Nessa semana nós, como ministério, completamos 8 anos de existência. É claro que isso deveria acontecer um grande jantar, alguma coisa do tipo, mas infelizmente por toda a situação que temos vivido, foi impossível. Mas algo que não tem sido difícil para nós é entender que esse tempo é um tempo de estar diante do Senhor cada vez mais, ministrando a palavra diante dele. Levando até você uma palavra que às vezes, querido, pode parecer um momento em que você esteja só indo receber alguma coisa ou vendo só um vídeo, mas eu creio, queridos, que se você for olhar cada um dos nossos vídeos, eu te aconselho a fazer isso. Olhe desde o primeiro dia que nós começamos a trabalhar com esse instrumento que é a internet, que é o YouTube, o quanto Deus tem falado, e eu creio que Deus tem criado sobre nós um sistema, ou melhor, uma forma sistemática de trabalho. As palavras que nós temos trazido, elas têm sido, queridos, colocadas em uma sequência. Uma sequência que eu confesso, e eu falo isso em um culto, mais ou menos 2 cultos atrás, ou 3 cultos, um culto antes da ceia, que eu falo, queridos, de que o quanto o Espírito Santo tem trabalhado de uma forma sistemática conosco. E hoje não quero que seja diferente. Nós falávamos na quarta-feira sobre um projeto que nós estamos iniciando, um projeto que eu creio que vem do coração de Deus, que é Minha Casa, Casa de Oração, baseada no texto em que, lá em Marcos capítulo 11, que Jesus chega no templo e ele derruba a mesa dos cambistas, ele tira aquelas pessoas que estavam fazendo da casa de Deus um lugar mais de valores ou de tentativa de troca, e fala àquele povo: a minha casa, por acaso, não é para ser uma casa de oração? E, queridos, baseado nisso e compreendendo, e isso eu quero, todas as ministrações que eu fizer, eu quero cada vez mais entrar dentro desse assunto. Nós vivemos, querido, em um tempo do fim, mas não significa, querido, que nós estamos no final dos tempos, no último dia. Muitas coisas precisam acontecer profeticamente para que isso ocorra. Mas nós vivemos cada dia mais em tempo de fim de ciclo. Por exemplo, nós não sabemos o que vai acontecer após toda essa pandemia. Alguém me questionava essa semana sobre os nossos cultos. Nossos cultos têm acontecido de forma presencial e o culto online. Mas, querido, eu não sei como vai ser daqui em diante, depois que acabar tudo isso, e eu não sei quanto tempo demora toda essa situação. Eu esperava, e eu confesso para você, que eu esperava que no final do mês de abril, início do mês de maio, nós já estaríamos totalmente abertos com os nossos cultos, recebendo todas as pessoas como sempre fizemos, mas infelizmente isso não foi possível, e eu ainda entendo que vai levar ainda mais algum tempo pelas restrições que a própria Ministério da Saúde tem colocado. Tudo isso tem acontecido, querido, mas nós temos que trabalhar como igreja e caminhar como igreja. E algo que eu quero sempre salientar para você, querido: há um fechamento de tempos. Na nossa vida é assim. Por exemplo, quando nós somos criança, nós não temos nenhuma responsabilidade. A responsabilidade é dos nossos pais. Mas quando começamos a crescer, nós começamos a tomar as nossas atitudes e entendemos que as nossas atitudes têm uma consequência. E nós começamos a ter responsabilidade sobre algumas coisas.
isso muda, a vida muda, fica diferente. Então, queridos, entendamos que esse é um tempo que agora, logo após tudo isso acontecer, nós precisaremos ser pessoas muito mais resilientes que já fomos até hoje. E entendendo também, querido, que muitas coisas elas vão mudar e a forma de trabalhar com as pessoas, e a forma de trabalhar como igreja, e a forma de trabalhar com tantas coisas assim, vão mudar, e o Senhor vai querer que nós estejamos dentro disso. E nós falávamos na quarta-feira sobre algo que é primordial para a igreja nesse tempo. Compreender que nós temos que ter uma vida de oração diante do Senhor. E eu quero, queridos, com isso, trazer um texto da palavra que eu creio que marca muito bem a compreensão de algo que fica vinculado. Eu comecei a estudar essa semana e comecei a pensar muito sobre a nossa vida como igreja, Santa Rosa, Porto Xavier, Santo Ângelo, Entre Juiz, e comecei a pensar algumas coisas que nós como igreja precisaríamos entender diante de tudo que o Senhor tem nos colocado. E algo que eu notei muito sério, querido, muito sério, é que precisamos ter uma consciência cada vez maior do quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer, o quanto Deus se interessa por cada um de nós. E dentro dessa leitura, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 30, versículo 22. Jeremias, capítulo 30, versículo 22. Aqui o Senhor vai falar com o profeta e ele declara exatamente assim: e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Entendendo o que, queridos? Entendendo que Deus sempre quis, e se nós formos ler desde lá de Gênesis, desde lá do início, quando Deus cria o homem, lá no Éden, aonde o homem foi feito, onde a mulher foi feita, Deus designou o homem lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Esse é um texto que a gente usa muito. O Senhor disse ao homem que ele cultivasse e guardasse aquele lugar que ele estava naquele momento. Dando entendimento do quê? E aí começo aqui, queridos, a falar sobre algo que dentro do meu coração bateu de uma forma muito forte. E eu quero nesse momento te chamar a tua atenção para que você pense comigo isso. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo, querido, que não tem compreensão das coisas. E por não ter compreensão de muitas coisas, acaba pecando. E entenda isso que eu estou falando. Muitas vezes nós colocamos em um sentimento único e exclusivo de que eu estou desagradando a Deus. Ah, mas Deus é Deus de graça. Sim, Deus é Deus de graça. Mas Deus é Deus de justiça. E a justiça dele, ela é algo muito pontual, muito verdadeiro. Porque ela não é a justiça nossa. A justiça do ser humano, ou a justiça humana, ela sempre pensa, ou ela sempre pende. Muitas vezes essa figura nos vem de uma balança. Justiça ser uma balança. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós colocamos a justiça pendendo para o nosso lado da balança. Mas de forma alguma Deus pensou assim. Quando ele lá no Gênesis, ele fala no Éden para o homem: cultivem e guardem. Ali, Deus estava criando com o homem algo que nós precisamos resgatar, que foi a compreensão que eu tive falando sobre oração na quarta-feira. Aliança. Deus fez uma aliança com o homem no Éden. Deus fez uma aliança e é importante nós salientarmos o que significa aliança. Aliança é um pacto ou um tratado entre indivíduos. Dois lados concordam com algo
E ali os dois lados, tanto tem uma responsabilidade sobre alguma coisa, o dever sobre alguma coisa e o direito sobre alguma coisa. Por exemplo, um casal, quando tem o seu casamento diante do juiz, ele assina ali um documento dizendo: eu sou responsável por essa pessoa é responsável por mim. Por isso que há muito tempo atrás se trocava, e hoje também continua se fazendo isso, mas de uma forma hoje um pouco diferente, porque hoje há uma opção diferente em relação a isso. A mulher recebia o sobrenome do seu esposo dizendo: eu estou vinculada a ele. É interessante também entendermos que nós, como temos um costume cristão, vamos para diante do padre, vamos diante do pastor, e ali os dois fazem votos um para o outro. E logo após os votos, geralmente é assim a cerimônia, o homem, coloca a aliança na esposa e a esposa coloca a aliança no dedo do esposo, dizendo: nós temos ali um pacto um com o outro. Lá no Éden, Deus fez um pacto com o homem, dizendo: eu te dou a vida e eu te dou todo esse ambiente para que você cultive e guarde. Para quê? Para que Jeremias, capítulo 30, versículo 22, que foi o que nós lemos desde o início dessa pregação, dessa ministração, aconteça. Nós sendo filhos de Deus e Deus sendo nosso Pai. Só, queridos, que se você for procurar na Bíblia, você vai observar que há 23 vezes essa citação. O homem ser filho de Deus e Deus ser o seu pai. Ou, como esse texto, da forma que ele fala aqui nesse capítulo que nós lemos, que ele diz: e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Vós sereis meus filhos, eu serei o vosso pai. Então, desde lá, Deus começou a criar um sistema de aliança com o homem. Há alguns estudiosos, querido, que eles falam que Deus ele sempre foi perpetuando suas alianças, e é muito interessante você fazer um estudo sobre isso. Já no capítulo 3, o homem tem a queda dele, sai da presença de Deus. Nós poderíamos dizer que o homem quebra a aliança com Deus. Mas automaticamente Deus corre e vai ao encontro do homem chamado Adão e faz uma aliança com ele. Ali em Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz que o Senhor pegou e matou um animal, e o derramamento de sangue daquele animal fez com que a pele fosse tirada e fosse dada vestimentas para o homem. Se você for notar, o homem, quando o Senhor vai conversar com ele, ele diz que ele teve medo, por isso se escondeu. Teve medo do quê? De mostrar a sua nudez para o Deus tão poderoso. E aqui, queridos, pode parecer meio louco isso que eu vou falar. Muitos de nós vivemos nesse problema. Nós quebramos um dia a nossa aliança com Deus, ou quebramos a nossa aliança com as pessoas. Porque é interessante, querido, nós temos essa compreensão. Eu quero destacar isso aqui. Há uma aliança, querido, que nós fizemos a cada dia de uma forma horizontal com, em primeiro lugar, as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho. Quando somos mais jovens, dentro da nossa casa, estamos na família com os nossos pais, nossos amigos, a escola. Quando nós crescemos um pouco mais, começamos a constituir família, nós temos uma aliança com o nosso patrão. Sim, um contrato. Ou, se trabalhamos de uma forma independente, nós temos uma aliança, um contrato, um pacto de prestar um serviço para uma pessoa. E o nosso problema é que exatamente como Adão, lá no Éden ainda, nós erramos porque nós olhamos e temos medo porque foi quebrado aquele sentimento. Mas nós temos que entender que esse Deus, ele sempre está dizendo: eu quero que você seja meu filho.
eu quero ser seu pai. Eu quero que vós sejais o meu povo e eu seja o Deus de vocês. E aí, queridos, é interessante que Adão, quando ele sai do Éden e ele está coberto, a aliança foi restituída. Mas aí você vai lendo a Bíblia e você vai notar que o homem continuou vivendo no seu erro. E foi crescendo esse erro. E foi andando cada vez de uma forma maior, até nós atingirmos lá o texto lá de Gênesis, que fala sobre Noé e o seu tempo, o qual lá em Gênesis 6:5 diz que a maldade aumentou a tal ponto de Deus dizer: terminarei com essa raça. Mas lá no versículo 8 diz que Noé achou graça diante de Deus. E Deus ordena a Noé que ele faça uma arca. Uma arca, e ele leve a sua família dentro dessa arca para salvar a raça humana de uma destruição total. O que era isso? Padronizando o que temos falado. No Éden, o homem recebe a ordem de cultivar e guardar. Sai da presença de Deus. O cultivar e guardar era uma aliança. A aliança do Éden. Adão recebe uma aliança de Deus quando ele se vê nu e Deus lhe dá a vestimenta. O homem continua errando, quebra a aliança que Adão fez. E a maldade aumenta aqui em Gênesis 6:5. Mas Noé acha graça diante do Senhor. E o Senhor ordena a ele que ele faça uma arca. E salve todo mundo, porque o mundo inteiro seria coberto por águas. Mais uma vez, Deus faz a aliança. Então, esse Deus Todo-Poderoso, ele está sempre buscando com que nós voltemos a Ele. E nós venhamos a instituir cada vez que nós saímos da presença dEle, volta para a minha presença, volta para a minha aliança, volta para o meu pacto. E aí eu também quero colocar isso para você e lembrar aquilo que já falamos. Aliança, querido, é quando duas pessoas, e até eu trouxe uma outra forma de pensar. Aliança é um pacto, um tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. Então, queridos, muitas vezes nós não entendemos o que estamos vivendo como país. E eu, com toda a minha certeza, eu digo para vocês, o nosso problema é que nós não vivemos aliançados. É muito fácil quebrar alianças hoje em dia. É muito fácil quebrar pactos hoje em dia. É muito fácil nós não estarmos juntos, ou melhor, nós estarmos juntos e depois não estarmos mais juntos, quebrando assim o pacto. Mas não é quando, e eu preciso continuar e falar o entendimento que eu tenho recebido, queridos, quando Noé sai da arca e ali há uma possibilidade para que o homem ele cresça e ele venha estar na presença do Senhor, o homem continua em maldade. O homem continua trabalhando no seu próprio coração, ao ponto que o homem sai da presença do Senhor, sai do domínio do Senhor, mais ou menos lá em Gênesis 11, e tenta fazer uma torre que chegue ao céu e domine todas as coisas. Mas a continuação é interessante da palavra, e lá em Gênesis 17, diz que um homem chamado Abraão, ou melhor, Abrão, recebe uma visita de Deus. E novamente Deus diz: eu quero que vós sejais o meu povo e eu seja o Deus de vocês. E esse Abraão tem uma das experiências mais tremendas lá, quando ele diz: sai da tua tenda, olha a areia do mar, olha as estrelas do céu, pois eu quero fazer de ti, Abraão, uma grande nação, e eu quero que você seja pai de muitos. Só que esse homem era um homem velho, não tinha filhos. E ali Deus institui novamente uma aliança.
uma aliança de amor, uma aliança de cuidado, uma aliança de preocupação. E eu não quero entrar no pormenor da vida de Abraão, mas só que o povo que estava nessa aliança, sai dessa aliança quando tem fome sobre a terra. Quando há fome sobre a terra, eles vão para o Egito. Queridos, quando eles vão para o Egito, eles se tornam escravos. E ali o homem, que era um povo ou uma nação que Deus tinha escolhido, eles perdem quase todas as suas características de povo de Deus. Eles se submetem a entrar lá no mais baixo e ficar naquele lugar, sofrendo no meio da escravidão. Mas Deus levanta um homem chamado Moisés. Ele levanta esse homem e Deus faz uma aliança com ele. E tira esse povo da terra de sofrimento e devolve eles para a terra deles. Através do que, querido? Lá em Êxodo capítulo 20, Deus institui algo que marca definitivamente essa aliança de Deus com o homem, dando os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é o que permeia todos os outros mandamentos, porque a maioria dos mandamentos que você vai ver que são questões morais. Não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Então, querido, o primeiro mandamento diz: amarás teu Deus sobre todas as coisas e não farás para ti imagem de nada que há na terra, em cima do céu ou debaixo da terra. Porque só ao teu Senhor prestarás culto. Querido, ali Deus estava dizendo: eu quero que vós sejam meus filhos e eu quero ser o vosso Deus. Eu quero que vocês estejam comigo a cada dia numa aliança. Aliança essa, querido, que Moisés, ele viu de uma forma tremenda sobre a vida dele. De uma forma em que cada dia que eles levantavam, eles tinham o alimento já preparado por Deus através do maná. E, queridos, eu fico impressionado que quando eu leio, e eu aqui em Santo Ângelo eu já fiz pelo menos 1 ou 2 vezes a leitura dessa sequência de livros que falam da aliança com Deus, eu fico cada vez mais, cada vez que eu falo, eu fico mais impressionado de como Deus é tremendo. De repente eu estou falando para você agora, você quebrou sua aliança com o Senhor. Na verdade, o Senhor tem continuado fiel e muitas vezes a gente diz assim: puxa, como é que Deus continua fiel comigo e eu não sou fiel com Ele? E aqui, queridos, eu poderia entrar em vários aspectos. Poderia entrar no aspecto da oração que nós estávamos falando na quarta-feira. A importância da oração individual, da oração como família, da oração como igreja. Eu poderia falar sobre isso, porque isso é um pacto, queridos. Isso é uma aliança. É uma aliança de que eu vou para a presença do meu Deus e é só daquele jeito. É entrando no secreto que eu vou achar Ele. Não é na correria do dia a dia. Apesar de eu ver a fidelidade da aliança dele, eu não manifesto quase nada da minha parte em relação à aliança com ele. E é interessante, queridos, que a continuação, e se nós ficarmos lendo, nós vamos ver que o povo de Israel, ele começa a ter uma intenção no seu coração. E o povo de Israel representa muito esse vínculo de Deus conosco. Porque se você notar, Israel sempre se desviou, mas Deus sempre permaneceu fiel a eles. E mais ou menos lá em 1 Samuel, capítulo 16, um rei é levantado sobre Israel. Esse rei se chama Davi. A palavra de Deus diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E se nós formos estudar, nós vamos ficar impressionados quantas vezes Davi errou, quantas vezes Davi pecou contra Deus, quantas vezes Davi pecou contra os seus irmãos, quantas vezes Davi pecou contra as pessoas que estavam perto dele, ele pecou até contra a esposa, contra filho. Mas é interessante nós entendermos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque todas as vezes que Davi pecou, Davi foi para diante de Deus e se arrependeu. E isso mostra um coração segundo o coração que Deus quer.
E lá mais ou menos no 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13, diz assim, que Davi, quando o povo tinha esquecido da presença do Senhor, Davi foi em busca da Arca da Aliança. Querido, você precisa estudar mais a Bíblia se você não sabe o que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no tabernáculo. Depois, quando o templo foi feito, da mesma forma, representava a presença de Deus. E é interessante concluir, então, dessa forma, que a aliança que o Senhor quer conosco é sempre que nós estejamos voltando para Ele, mesmo que nós venhamos a nos desviar. Mesmo que nessa semana você viveu a pior semana da tua vida, de mais distância de Deus, Deus está dizendo assim, cara, volta para mim. Eu quero ser teu povo. Melhor, eu quero que você seja meu povo e eu quero ser o Deus de vocês. Eu quero ser o pai de vocês e quero que vocês sejam meus filhos. E Davi, ele se vê de uma forma muito tremenda, a forma como ele trabalhou toda a história dele. E eu vejo de uma forma especial quando eu leio os Salmos, e muitos dos Salmos foram escritos por Davi. E quando eu leio esses Salmos, eu fico vendo como esse cara tinha intimidade com Deus. O que é isso, queridos? Aliança. Permanecer na aliança com Deus. É como a comparação de um casal. É impossível um casal viver na sua plenitude de amor sempre. É impossível não haver alguma discussão, alguma dificuldade. Mas por que se permanece? Por causa da aliança. A responsabilidade que um tem com o outro. E é interessante, querido, nós trabalharmos isso no nosso coração. Eu falei no início dessa ministração que desde o início dessa pandemia nós temos trazido uma sequência de palavras. E essa sequência de palavras, querido, tem nos levado a algo. Uma igreja, ou ministério cristão fé e vida, ou povo cristão, porque há muitas pessoas católicas que nos escutam, há muitas pessoas de outras igrejas que nos escutam, não só do ministério, mas nós como cristão, e eu não sei se você se lembra, eu entendo que há uma separação entre ser crente, aquele só que crê na Bíblia, crê que tem muita coisa escrita na Bíblia que é verdade, mas não vive, só crê. Mas há um jargão que se diz, e não está escrito na Bíblia isso, hein? Que até o diabo crê. E melhor, o diabo conhece a Bíblia inteira para poder enganar os cristãos. Há também hoje um segmento chamado evangélico. Esses eu tenho medo, querido. Porque ao mesmo tempo que pregam o evangelho, eles não vivem o evangelho. Eles xingam, eles batem, eles escorraçam, eles duvidam de tudo. Eu prefiro não estar muito envolvido com esse tipo de pessoas. Mas é interessante também que há uma coisa muito forte que me vincula a viver o que eu vivo. Ou melhor, me faz permanecer cada vez mais na aliança que eu fiz com Cristo lá no início da minha juventude. Cristão significa pequeno Cristo. E eu entendo, querido, de todo o meu coração, que é necessário nós amarmos a Deus de todo o nosso coração. Nós compreendermos que Cristo, aquele que morreu por nós na cruz, é tudo o que precisávamos para entender a grande comissão do Senhor de sermos filhos dele e Ele ser nosso Deus. E vivermos debaixo de uma unção verdadeira do Espírito Santo que move muitas coisas em torno de nós. E para terminar, queridos, falando de aliança, a última aliança é a nova aliança, a saber, Cristo Jesus. A aliança que Ele fez na cruz do Calvário, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Queridos, por muito tempo eu vivi esse texto pensando assim, que legal, um dia nós vamos ter uma vida eterna, vai ser show de bola e nós vamos tudo juntinho lá para cima e coisa e tal. Não, queridos, eu não vejo mais assim.
Eu vejo vida eterna como a restituição de todas as coisas que estão nessas alianças. A saber, a primeira aliança, lá do Éden, o Senhor quer que nós venhamos a aprender a sermos pessoas que cultivam e guardam com excelência tudo que é nos dado. A pessoa que está do teu lado, você tem que cultivar o teu relacionamento com ela. A pessoa que está do teu lado, você tem que guardar ela. Ou o seu filho que daqui a pouco está distante, você tem que cultivar o teu relacionamento com ele. Ou filho, você tem que cultivar o teu relacionamento com o teu pai, com as pessoas que você ama. E é interessante você entender que quando fala disso, se volta, vida eterna, se fala a volta àquilo que iniciou na primeira aliança, que vincula a forma que Deus botou as vestes sobre Adão, para que fôssemos vestidos, que fala de uma forma muito tremenda na aliança que ele fez com Abraão, dizendo: você será a minha família. Da forma como ele fez com Moisés, dizendo: Moisés, vocês terão uma lei. Querido, e aí quando eu falo isso, alguns dizem assim: ai, mas o Velho Testamento não pode estar firme, porque hoje nós vivemos o tempo da graça. Sim, vivemos o tempo da graça, mas de uma lei de justiça do nosso Deus, de uma lei de transformação total, de algo especial da parte de Deus sobre nós. E queridos, o que me encanta mais é que muitas vezes nós falamos isso, e alguns até pregam, e alguns até têm título de ministração, e alguns têm até título de igreja, cultura do reino, mas nem sabemos o que é cultura do reino, porque para haver um reino tem que haver um rei. E aí eu vejo a aliança de Davi sendo perpetuada, um homem que trouxe a aliança, a arca da aliança de volta, a presença do Senhor, falando do que? Sacerdócio e também de realeza. Mas tudo isso, querido, ficaria totalmente inútil se não houvesse a mais tremenda das alianças, a aliança com Cristo Jesus, a aliança que nos faz compreender a oração do Pai Nosso, que nos faz compreender a importância de termos a intimidade com o Senhor a cada dia através da oração. E eu quero terminar essa ministração desse domingo dizendo para você: não deixe de orar individualmente. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6 diz: entra no teu quarto, fecha a porta e busca o teu pai em secreto, e ele te ouvirá no teu secreto e te recompensará publicamente. Dizendo o que, queridos? Que a minha aliança com o Senhor, a minha aliança de intimidade, ela vai ser manifesta a todos o quão grande esse Senhor tem sido comigo. Mas, queridos, não adianta de nada se eu tiver uma vida de oração até boa, mas eu não tiver um vínculo com a minha família e não tiver um vínculo com a igreja a qual estou pertencendo. Então, queridos, quando eu falo disso, eu junto todas as palavras que nós trouxemos até aqui para dizer: nós precisamos voltar para a aliança com o Senhor e seguir aquilo que Ele ordena. E o que Ele ordena na palavra dele é que vivamos nesse tempo do fim. E eu já expliquei isso, e vamos explicar cada vez melhor sobre esse assunto. Vivamos em um tempo de plenitude diante do Senhor. Como isso vai acontecer? E aí, queridos, eu quero fazer uma propaganda de algo que nós temos desenvolvido, temos começado e tem sido uma bênção. Minha casa, casa de oração. Queridos, nós estamos fazendo uma ligação. A cada dia um grupo de pessoas, uma família, nós ligamos para essa pessoa por através do WhatsApp. Algumas pessoas disseram: pastor, outras plataformas. Sim, eu sei, mas essa é uma plataforma mais fácil de se entender e todo mundo se encaixa nela sem dificuldade. E fazemos uma ligação de vídeo para essas famílias, geralmente para 3 famílias, e ali oramos por algum tempo. Para quê, queridos? E aqui cabe, como eu falo em muitas pregações, abrir um parênteses. Vida
vida, todo o sistema da vida, tudo que nós compreendemos, nós podemos sintetizar da seguinte forma: semente, plantio, crescimento da planta, fruto amadurecido. Se nós quisermos fazer isso num relacionamento, nós podemos. Se nós quisermos fazer isso para os nossos estudos, nós fazemos. Se nós quisermos fazer isso para o nosso trabalho, nós fazemos esse pensamento. E é importante nós entendermos que nesse tempo nós precisamos plantar a nossa vida em oração. E por isso nós, como igreja, temos ligado para os irmãos e plantado essa ideia dentro da casa deles. A casa deles sendo uma casa de oração. Porque a igreja do tempo do fim será uma igreja que se reunirá sim em prédios, que se reunirá sim em eventos, em conferências, que estará sim em muitos lugares, na internet, nas redes sociais, mas muito mais nas salas de oração. Na sala de oração individual, na sala da casa como família, na sala de oração dentro da igreja. Queridos, não adianta de nada nós pensarmos que quando alguns profetas dizem que o Brasil será o celeiro das nações de missões, se não houver oração. Muitas vezes nós pensamos que é o agito que vai fazer a diferença, mas não é. É estar na presença do Senhor e permanecer na presença do Senhor. Nessa noite, queridos, eu quero salientar para você algo. Eu quero destacar algo para você nesse final de ministração. Faça uma aliança conosco nessa noite. Uma aliança de buscar mais o Senhor, de ler mais a palavra do Senhor, de estudar mais a palavra do Senhor. Esqueci de fechar lá o parênteses falando sobre o plantio. Fecho aqui e abro outro parênteses para falar de estudar a palavra. Queridos, o nosso canal do YouTube, você pode acessar a nossa escola de capacitação. É um momento de aprendizado onde alguns professores, a Carol lá de Santa Rosa, a pastora Bruna, eu, pastor Marcos Davi, mais alguns irmãos que estão envolvidos nisso. E lá nós temos feito uma plataforma de ensino que vai se ampliar, vai crescer, vai ter outras coisas para nós fazermos essa plataforma. Mas é interessante nós pararmos e estudarmos a palavra. É claro, como eu já falei desde o início desses vídeos, estamos preparando também alguns textos de ensino. Para que tudo isso, querido? Fecha parênteses. Para que a igreja seja fundamentada numa aliança verdadeira, que é a última aliança. A nova aliança, a saber, Cristo Jesus em nós, o seu Espírito Santo e o Deus Pai fazendo toda a diferença. Eu quero fazer nessa noite uma oração contigo e fazer uma aliança contigo, como eu dizia, de você buscar mais a Deus, de você ler mais a palavra, de você estudar mais a palavra do Senhor. Para quê, queridos? Para que não sejamos só uma igreja, para que não sejamos mais um crente ou um evangélico, mas sejamos cristãos verdadeiros. Feche teus olhos, querido, quero orar com você e vai ser bênção. Pai, nessa noite eu quero abençoar a vida de cada um que está nos ouvindo, cada um que está nos vendo pelo canal do YouTube ou por qualquer outra plataforma. Eu quero abençoar a vida dessa pessoa. E nós juntos aqui, querido, dê a mão para a pessoa da tua família. Se você está com alguém da tua família agora, dê a mão para essa pessoa. E juntos vamos fazer uma aliança de nos devotarmos mais diante do Senhor. Senhor, nós queremos estar mais juntos contigo e queremos cumprir Jeremias 30, 22, que diz: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Nós queremos isso para a nossa vida. Por isso, Senhor, nós queremos vincular todas as alianças que fizemos contigo. Queremos
viver não só daquilo que falamos, mas daquilo sim que vamos estar vivenciando por através dessa aliança. Se um dia, Senhor, quebramos uma aliança que fizemos contigo, voto que fizemos contigo, alguma coisa desse tipo, nós queremos nesse momento nos arrepender e voltar ao primeiro relacionamento contigo de aliança, voltar a um relacionamento de aliança verdadeiro, para que teu nome esteja sobre nós. Pai, eu abençoo essa mão e essas mãos dadas, que elas representam uma aliança contigo, Senhor, e que teu nome faça a diferença para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Querido, quero destacar nesse final de ministração algo muito importante. Que você esteja falando conosco. Sim, nessa semana provavelmente estaremos ligando para você e fazendo essa oração por através dessa plataforma do WhatsApp. Que você possa ser abençoado por isso. Sem deixar de esquecer, queridos, que estamos nos nossos cursos presenciais, tanto na quarta-feira quanto no domingo, 19h30, tanto em Santo Ângelo quanto em Santa Rosa. Temos a nossa escola de capacitação, que está lá no canal do YouTube, que está aqui nesse canal do YouTube. Queridos, não esqueça de estar dando seu dízimo, sua oferta, sua primícia, sua oferta especial. Mas acima de qualquer coisa, não esqueça, nessa semana, você tem uma aliança com o Senhor. E essa aliança fala de uma vida eterna diante dele, que é preparada hoje com oração. Que Deus te abençoe e te guarde. E que o amor dele faça a diferença sobre a tua vida nessa semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.